Olá, pessoal. Eu sou a Tatiane, jornalista na Abrali. E eu sou Catarina, eu sou publicitária, sou coordenadora de marketing aqui na Abrali. Estamos começando mais um AbraliCast, o podcast da Abrali. E o nosso tema de hoje é infecções pós-transplante de medula óssea. Cat, conta pra gente quem é o nosso convidado de hoje. Hoje a gente tá com um convidado super especial aqui, que participa de todas as atividades da Abrali. Teve a Abrali, live, revista, e agora tá aqui com a gente no podcast, né? Então a gente tá com o Dr. João Prates. Ele é médico e infectologista e coordenador do grupo de imunossuprimidos da Oncohemato na BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, é uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Para com isso, é uma honra toda minha, Catarina. Obrigado, Tati, é um prazer. Tô muito grato, eu adoro podcast, adoro estar aqui na Abrali. Vai ser um prazer enorme estar aqui. Mais uma atividade. Mais uma, a gente junto aqui. Então, hoje a gente vai falar bastante. Doutor, e aí, para começar a nossa conversa, então vamos explicar lá do comecinho o que é transplante de medula óssea. Boa. Bom, transplante de medula óssea, temos 2 transplantes de medula óssea, autólogo e alogênico, né? Autólogo é as células da própria pessoa são devolvidas para ela. E aí acho legal entender, primeiro de tudo, o autólogo, vocês devem ter falado isso muitas vezes, mas eu repetir. O autólogo é uma superquímio. Na verdade, o transplante autólogo ele é o resgate. Então, na verdade, o que o transplante autólogo te permite? Eu posso caprichar na quimioterapia, uma quimioterapia que detonaria a medula, que seria fatal para a pessoa, só que daí a medula dela tá guardadinha, e aí eu devolvo as células da medula e ela recupera. Então, na verdade, o transplante autólogo é uma superquímio com resgate autólogo, apesar do nome bonito. Então, é só para a gente recuperar dos efeitos negativos da quimioterapia na medula desse paciente. Já o alogênico tem algo mais. Além dele fazer essa mesma função, né, ele pode recuperar, essas células que o paciente recebe de uma outra pessoa, elas também atacam o câncer, atacam a leucemia, atacam a doença. E aí são 2 coisas diferentes que vão acontecer. Uma é a medula nova ataca a doença, mas a medula nova também pode atacar o paciente. Uhum. E aí a gente tem que trabalhar com um pouquinho mais de medicamentos para, vamos dizer assim, equilibrar isso. Eu não quero que essa medula não faça nada, eu quero que ela ataque o câncer, mas ela não pode atacar por tabela o meu paciente. Então eu tenho que manipular o sistema imunológico para falar assim, olha, defende o meu corpo, mas pega leve, pra você não fazer mal para mim. Então ele gera coisas muito diferentes. Não é só o resgate para a pessoa recuperar a própria medula, tanto é que os transplantes até têm alguns tipos de transplante alogênico, que a quimioterapia e o condicionamento são leves e nem acabariam com a medula da pessoa original. Nem precisaria desse resgate. Mas esse efeito outro dessa medula nova atacando o câncer é muito importante. Então a gente vai trabalhar com isso. E tudo isso é uma complicação imunológica enorme, porque a gente está recebendo células de outra pessoa, né? E aí é muito interessante porque a gente começa a entrar nessa imunologia que, para mim, quando a gente fala de infecto hoje, é muito difícil falar de infecto sozinho. A gente tá falando só de bactéria, a gente tá falando só dos bichinhos, nós estamos falando de sistema imunológico. O tempo todo a gente vai falar sobre isso. Então, eu tinha um professor da faculdade, o Dr. Marcos, falava assim, é uma outra professora, mas os infectos gostam de falar isso. Doença não é para quem quer, é para quem pode. Então, infecção é meio assim, várias coisas, aqui um exemplo, a gente está respirando fungos do ambiente o tempo todo. E a gente está saudável e nada acontece. Verdade. Um paciente doente hematológico está com uma quimioterapia super pesada pela leucemia, ele respira o mesmo fungo que nós estamos respirando e ele fica doente. Então, não é só o bichinho tá lá, mas qual é a pessoa, o sistema imunológico da pessoa, como que ele está, para aí sim ele ter a doença. É um equilíbrio entre as 2 coisas. Então, doença é para quem pode, tem que ter o sistema imunológico certo, do jeito certo, para ficar doente também. Então, olha que interessante essa questão. Super interessante. Doutor, então quem passa por um transplante de medula óssea, seja o autólogo ou alogênico, essa pessoa ela fica completamente sem defesa no pré e pós, né? Como é que funciona isso? Acho que vale a gente entender umas partes do sistema imunológico aí para ficar mais claro, porque senão vai ficar difícil. Cada medicamento usado na oncohematologia, cada tipo de condicionamento, então condicionamento tem radiação, tem quimioterapia, tem coisas que a gente faz, ele vai atuar sobre diferentes partes do sistema imunológico. As quimioterapias idem, cada medicamento, cada molécula nova, hoje tem muitas moléculas alvo, né, na hematologia, elas tratam assim, pontos específicos do nosso corpo, cadeias específicas da defesa. Então vale entender algumas coisas. A gente divide nossa imunidade em 2 coisas. Uma chama imunidade inata, ou seja, já nasce com ela, né? E tem uma chamada adquirida, que é talvez a nossa grande capacidade de sobreviver no mundo hoje, essa a gente chama de adquirida, que é capaz de se adaptar a coisas novas que aparecem. A imunidade ainda tem vários componentes. E aí um que vale a gente comentar, que a gente sempre esquece dele, né? São as barreiras naturais do corpo. Então a pele é uma barreira natural, mas as mucosas são uma barreira natural. Então todo o nosso corpo, da boca até o ânus, por exemplo, trato digestivo, é revestido por uma mucosa, o nariz e tudo mais. O que é isso? É uma superfície de barreira que está ali para fazer a interface entre o corpo e o meio externo.
Então, tudo que está fora da gente interage com a gente através da mucosa, da pele, dos olhos, da boca, do nariz, do trato digestivo. A gente se alimenta, né? E as coisas passam por dentro de nós. Essa é a primeira grande coisa que defende a gente. Então, é natural entender para as pessoas que se você tiver um ferimento na mão, você cortou a pele, que é um mecanismo natural. E aí você pode ter uma infecção ali. Porque agora você não tem mais a pele saudável e íntegra, tem uma ferida, né? Sim. A mesma coisa acontece com as mucosas do nosso corpo. E aí é interessante, quando a gente faz quimioterapia, né, a gente tem como alvo, e as quimioterapias citotóxicas, que são o quê? Vão lá e inibem as células de se reproduzir, elas vão afetar principalmente células do nosso corpo que se reproduzem rapidamente, mais rápido. As primeiras que vão ser afetadas. A medula é um grande exemplo. A medula óssea tá lá, bombando, produzindo célula pra caramba, fabricando o tempo todo. Então essas vão ser um alvo importante. Mas temos outras. E a gente sempre esquece das mucosas. As mucosas nossas, elas não estão quietinhas lá e estão paradas. Elas estão o tempo todo se refazendo. Descama um pouquinho, vem uma célula nova. Descama, vem uma célula nova. Descama, vem uma célula nova. Aí eu vou lá e faço quimioterapia pesada, ou o condicionamento do transplante. O que acontece? Para de repovoar. O que começa a acontecer? Buraquinhos na mucosa. Então as mucosas vão ficando com ferimentos, como se fossem grandes feridas. E essa é uma grande quebra da barreira natural do corpo. E o que tem dentro do sistema digestivo? Bactérias, fungos. Eles estão bem ali, só esperando. O que a gente vai lá e faz? Abre a porta do castelo. Sim. Tá? Então, o que a gente chama de mucosite, a gente vai falar, sempre fala muito disso na quimioterapia, fala muito disso nos condicionamentos do transplante. O que é? Nada mais é do que uma inflamação que acontece na mucosa, essa barreira natural do corpo, que agora tá ali esburacadinha. Esse é o primeiro cara que vai ser uma questão. E a barreira de mucosa ela é esquecida, ela é da imunidade inata, mas a gente nem lembra dela. A gente não tá se importando muito com a mucosa e com a pele, mas eles são super importantes, né, do ponto de vista de proteção. E os pacientes sofrem muito com mucosite. Mucosite é super... Nossa, dá pra fazer um podcast de mucosite aqui. Tem muita coisa pra falar. Exatamente. Várias quimioterapias, né? Uma das coisas que fez a gente até tentar ir mais para as moléculas e menos para quimioterapia convencional é que não dá mucosite. Várias moléculas não vão dar assim. E é um efeito ruim. O que vai dar dor? Vai pra engolir? Dificuldade de se alimentar, diarreia, porque tá acontecendo aqui, mas tá acontecendo lá pra baixo. Sim, não é só a boca, né? Exato, a boca, a gente até brinca, a gente faz muito laser, né, pra prevenir, e outras terapias pra evitar. Só que funciona na boca, daqui pra dentro a gente não tem, assim, um mecanismo muito bom pra fazer. Até brinco, não dá pra comer o laser, né? É verdade. Então a gente não consegue proteger a mucosa pra dentro. Então essa é uma coisa. Outras células afetadas, os cabelos, por exemplo, também o folículo está sempre se dividindo, por exemplo, é outra coisa que é afetada. E aí, bom, então, barreiras de mucosa ruins, o castelo ali, tá. Outra componente da imunidade inata são os nossos neutrófilos. Esses são produzidos na medula óssea, de lá que eles vêm mesmo. E eles são meio que os nossos primeiros cavaleiros da defesa ali básicos. Eles chegam ali e eles jogam as arminhas que eles já têm prontas ali. Tá? Então eles vão ser o primeiro cara que vai chegar e falar, peraí, tem coisa lá que não faz parte do meu corpo aqui. Vão me defender. Aí o que a quimioterapia faz? Mexe com a medula. Medula óssea para de produzir neutrófilos. Não tem neutrófilos circulando no sangue. A quantidade cai bastante. O que vai acontecer? A porteira do castelo está aberta por causa da mucosite. As bactérias estão do outro lado. Elas começam a entrar. Cadê os soldados para defender? Também não tem. Então, uma das coisas mais comuns que vai acontecer com a quimioterapia, com o condicionamento do transplante, então logo depois que, geralmente o condicionamento ele vem antes, a gente faz alguma coisa, né, para preparar esse paciente para receber a medula, ele recebe e aí os efeitos são vistos, né? Então cai os neutrófilos, começa a mucosite. O que vai acontecer? Bactérias do intestino do paciente, do estômago do paciente, da boca do paciente vão falar assim, opa, é nóis, vamos aproveitar que agora... trabalhar. E como elas vivem ali em equilíbrio, né, a gente tem bactérias dentro de nós o tempo todo, boas inclusive para nós. Mas as ruins também estão lá. Elas falam, opa, porteira aberta do castelo, vão invadir. Então, a primeira grande infecção que a gente vai ver no transplante de medula é bacteriana, bactéria. A gente vai chamar esse nome, essa síndrome toda, da mucosite. Mais os neutrófilos baixos. Mais a infecção aproveitando, né, alguma bactéria tentando entrar, a gente chama de neutropenia febril. Qual que é o sintoma? Febre. O paciente está lá cheio de mucosite, não tem neutrófilo e tem febre. O que isso pode significar? Que uma grande quantidade de bactérias está desequilibrando e entrando para causar sérios problemas para esse paciente. E isso é só imunidade inata. A gente nem falou de mais nada de defesa, é só o básico, tá? E esse cara tá desprotegido. E por que é tão grave isso? Porque você imagina que o intestino tá todo esburacado, tem bactéria em todos esses lugares e os soldados não estão lá.
Então é uma infecção que pode ser muito rápida. Um monte de bactéria entra no sangue, problemão, o paciente fica muito grave. Daí é aquela história que a gente ouve que de vez em quando as coisas acontecem rapidamente. Sim. E pode ter essa gravidade de um dia para o outro. De uma hora para outra, horas, né? É rápido. Por isso eu tenho que ficar ali no hospital sendo acompanhado. Isso, ou se você faz o transplante, existe transplante ambulatorial também, mas é uma pessoa que mora bem perto, está bem orientada. Geralmente tem que ser bem rápido esse início de antibiótico. Então o cara vai chegar com febre, antibiótico. E daí que a gente fala tanto, que quem tá fazendo quimioterapia e tá em casa, a gente fala assim, teve febre, fala com o teu oncologista, fala com o teu hematologista. Provavelmente você já teve esse preparo antes de começar o tratamento, mas lembra que isso é grave. Às vezes é pouco tempo que passa, a gente perde a chance de salvar uma pessoa. E muitas vezes, às vezes as bactérias são até bobinhas, multissensíveis. A gente ouve essa história, nossa, mas a bactéria era tão sensível, era tão bobinha, e a pessoa tem uma infecção tão grave. É, porque entrou um monte de bactéria. De uma vez só, assim, e você não tinha como se defender. Isso é o básico do nosso corpo, de imunidade inata. Nós não falamos nada de defesa complicado, nada. É o basicão. Primeiro soldadinho e a barreira de mucosa, a parede do castelo. É isso que a gente tem de básico que já começa a ser afetado por esses tratamentos. Seja a quimioterapia na leucemia aguda, classicamente, as quimioterapias de alta intensidade, seja os condicionamentos mais mieloblativos, mais intensos, os que detonam a medula, mais fortes, radioterapia, aliás, radiação em quantidades grandes, né? A gente chama de TBI, radiação de corpo total, ou quimioterapias que são, assim, querem atacar também a leucemia, por tabela, mucosas e neutrófilos. Esses caras são muito importantes, tá? Beleza. Além disso, os neutrófilos também estão ali nos nossos pulmões, nos protegendo de infecções que a gente recebe pelo trato respiratório. Então, a gente falou do intestino, mas o paciente está respirando aquele ar do dia a dia, como nós aqui. Cai lá um fungo no pulmão. O aspergillus é o fungo mais comum que a gente tem no ambiente, assim, que a gente respira o tempo todo, que pode ser patogênico. Você respira, chegou no alvéolo, cadê o neutrófilo? Não tem neutrófilo. Então, esse cara pode ter um aspergillus que ele vai lá e fala assim, opa, me dei bem, estou aqui no pulmão, ninguém está me atacando, vou curtir a brincadeira. E ele começa a se reproduzir. E pode causar infecção fúngica. Outro fungo que a gente tem no intestino que é importante é a cândida. Cândida é um fungo que mora na gente, desde a boca até o ânus tem cândida. Nas mulheres na região vaginal também tem, tá? E o que vai acontecer? Mesma coisa. Castelo, barreira, e aí olha que legal, você dá antibiótico, você mata as bactérias. O que a cândida fala? Beleza, não tenho competição, e o castelo tá com a porteira aberta, então também vou aproveitar. Então é outro fungo que existe dentro da gente, que ele vai aparecer quando? Quando ele aumenta muito de quantidade e as nossas barreiras estão doentes. Então ele vai falar assim, bom, aí se dá antibiótico pro paciente, ele melhora, beleza, melhorei. Matou as bactérias, a cândida aumenta de quantidade, fala, bom, agora sou eu. E é uma outra infecção muito frequente no transplante de medula, seja no autólogo, no alogênico, no autólogo menos, mais no alogênico, mas no autólogo também temos aí uma porcentagem, 1%, 3%, dependendo, que a cândida aproveita a brincadeira para entrar também. Então isso é só imunidade inata, tá? E essas são as coisas que estão afetadas aí nesse nosso... A gente sabe disso, então, o paciente fez febre rapidinho antibiótico, a gente vai usar algumas medicações até preventivas, por exemplo, você pode dar antifúngico antes, para essa cândida, se a gente saber que ela não vai crescer, para se o paciente está em contato com as aspergillus, ele não vai respirar, ele não vai se reproduzir, já está com antifúngico. E mesmo, se vocês lembrarem, o TMO geralmente é um ambiente controlado. Sim. O paciente vai ficar num lugar onde filtro de ar, é um quarto separado só para ele, para ninguém vir e tossir um bicho nele. Sim. Tô brincando, mas a gente fala muito isso, né? Não vá visitar um paciente hematologista doente. Pelo amor de Deus. E é tão importante isso, doutor, porque às vezes as pessoas acham que é um exagero. Ai, tá exagerando, não precisa de tudo isso. Né? Até na Bralha a gente sempre fala, primeiro 100 dias pós-transplante, muito cuidado. Ai, é um exagero, não precisa de tudo isso. Então, é importante esse reforço do porquê ter esses cuidados. E aí, a minha próxima pergunta já era sobre isso, né? Então, quais os cuidados que o paciente, não só o paciente, o familiar, a pessoa que mora com essa pessoa, precisa ter para minimizar esse risco, né, de pegar essas infecções? Então, essa fase da neutropenia e da mucosite, geralmente o paciente está internado ou é bem no começo, tá? É antes da pega da medula, que é mais preocupante. Quando que isso se recupera? O efeito da quimio, ele passa, então dias passam, né? Depende da quimioterapia, aí uma série de... Depende se é radiação, várias coisas, 15, 20 dias. A medula pega e passa o efeito. Então a mucosite vai resolver e a neutropenia, que são os neutrófilos baixos, vão resolver, porque a medula pegou novos neutrófilos. Então esse problema ele passa, é o primeiro problema. Então geralmente o que a gente fala, quem está acompanhando a pessoa dentro do transplante internada, nesses primeiros 20, 30 dias ali, que é uns dias antes do transplante, mais uns 20, aí pro halogênico, um pouco menos 10, 12 pro autólogo de pega da medula, né?
Nesse primeiro período, a gente só fala, não pode estar doente e o paciente fica no ambiente controlado. Existe um filtro de ar especial que filtra essas partículas, que não deixa entrar o aspergilos, por exemplo. Tem filtro nas torneiras e nos chuveiros. Em várias unidades de transplante de medula, vocês vão ver. Se você for lá, tem uma torneira e tem um negócio. Mas fala, o que é isso? Porque pode ter fungo nos canos. Pode ter fungo na água. Então, tem filtros especiais que protegem contra isso. Existe um cuidado de limpeza muito especial, porque, por exemplo, até no rejunte pode ter fungo. Então você tem que ir lá e limpar da maneira correta, usar produtos da maneira correta. Todos os lados. Exatamente. Meu Deus. Isso só na neutropenia. Aí beleza, eu até brinco que o transplante termina para infecto e termina depois do D+100, que a gente fala isso. Então, a medula pegou, recuperou a imunidade inata do nosso paciente ali. Então, ele fechou as barreiras, ufa, e os neutrófilos estão altos. Ótimo. Alguns problemas nós não temos mais. Essas bactérias não vão mais espontaneamente aproveitar e sair do intestino, porque agora tem os guardas e a barreira. Então é um problema a menos. Os fungos são menos comuns agora, porque recuperou a defesa. Os neutrófilos subiram, eles são a primeira barreira de defesa. Mas aí nós vamos cair nisso no outro ponto. Mas e a outra parte da imunidade? Que é outro cara que é muito importante. O nosso corpo tem uma característica muito legal, que é o que provavelmente faz a gente sobreviver e viver tão bem, né, até hoje, e sobreviver a algumas infecções e ficar protegido contra elas permanentemente depois. E é o que permite que a gente tome vacinas, que é o que a gente chama de imunidade adquirida ou adaptativa, que é a coisa mais bacana de imunologia, se for estudar hoje, é isso. O que é imunidade adaptativa e o que tem a ver isso com visitar uma pessoa doente, né? Olha só, então tem um carinha que chama linfócito. Esse é o outro cara. Então vocês devem falar muito aqui, tem a linhagem mieloide, que é o que tem os neutrófilos, são da linhagem mieloide, e os monócitos. E tem a linhagem linfóide, são outro grupo de células. Os linfócitos, tem um cara que chama linfócito T por causa do timo, esse nome bonito. Quem que é esse cara? Esse é o general do sistema imunológico. Ele vai lá e ele arruma a casa. Então olha como o seu corpo é inteligente. Ele vai lá, então a imunidade inata do nosso corpo é os neutrófilos ali, por exemplo, faz a primeira barreira de defesa ali. E aí a gente tem alguns caras, um exemplo é os macrófagos, né? Os monócitos no sangue, macrófagos no tecido, que vão lá, capturam um pedacinho do nosso inimigo que entrou. Então foi lá, um vírus apareceu, vai um agente teu lá, pega um pedacinho do vírus, leva para os linfonodos, leva para a base e fala, galera, é isso que está nos atacando, produzam armas e defesa para mim. É mais ou menos isso, tá? Se esse macrófago for infectado por um vírus, por exemplo, ele também tem a capacidade de falar assim, o que está me infectando aqui por dentro. Ele também consegue fazer isso. Ele mostra para os outros. Então ele vem e apresenta, galera, esse é o inimigo. Quem que recebe essa apresentação? O linfócito T. Ele fala, pera, então agora como é que eu mato esse negócio? Já sei, eu vou pedir para esse cara aqui produzir anticorpos, eu vou pedir para esse cara aqui ir lá e destruir a célula porque ela está infectada, ele vai gerenciar a sua imunidade. E olha que bacana, ele vai pegar primeiro essas armas, ele vai pegar primeiro um pedaço desse bicho e vai dar para os cientistas e falar assim, olha, produz uma arma para matar esse bichinho para mim. A primeira coisa que o cientista vai fazer, então vamos para os linfócitos esse primeiro grupo de cientistas, os linfócitos B, que está na moda, linfócito B. LLC é linfócito B, mieloma é plasmócito, que é um linfócito B que se maturou e tal. Ele tá ali, ele fala o seguinte, olha, eu preciso que você produza anticorpos para matar esse bicho aqui. Tá aqui o bicho, faça anticorpos para mim. Primeira coisa que o corpo faz, ele produz anticorpos que são assim. Ele olha e fala, isso aqui me lembra um vírus. Então eu vou dar uns anticorpos que mais ou menos pegam vírus. Esse primeiro anticorpo que o corpo produz chama IgM. É um anticorpo de 5 pontas. Então é literalmente um tiro de espingarda, assim. Vou tentar pegar tudo mais ou menos. Então ele joga essa primeira arma, são os IgMs, ele vai lá e tenta neutralizar mais ou menos o que é. Então como é mais ou menos, a gente chama de reconhecimento de padrão. Então eu sei que é vírus, eu sei que parece dengue, então vai lá, esses anticorpos. Só que o que parece dengue parece zika, parece chikungunya, parece febre amarela. Então, às vezes dá uns efeitos, os exames dão positivo cruzado. Meu Deus. IgM, às vezes dá cruzado. Passa um tempo, aí o cientista lá fala, agora eu tenho um anticorpo que é bom mesmo. Esse aqui acaba com esse bicho. É um monômero, é só um, pega um só. Mas vai ser um pentâmero, 5, é um anticorpo só. É aquele famoso que a gente vê parece um Y, né? Que a gente vê na internet. Só jogar no Google, vem esse. O anticorpo é um Y, beleza. Esse aí vai lá e acerta direitinho no bicho. Acerta o bicho, tem um dengue, tive infecção por dengue. Primeiro cai uns IgM lá, tenta segurar a onda, daí vem o IgG, pá, esse gruda certinho na dengue. Grudou, matou. O cientista fala, beleza, consegui matar esse vírus com esse anticorpo, guarda. Guarda pra próxima, general. Aí ele fala, beleza. E aí esse general, ele vai ser um general da dengue. Ele sai da brincadeira ali de ser o general que recebe a informação e ele vai pra reserva.
Só que ele fica lá, eu sou o general da dengue, guardado. Ele sabe como produzir os anticorpos contra a dengue. A próxima vez que aparecer a mesma dengue, então, sei lá, dengue 1 de novo apareceu. Ele fala, opa, esse é comigo mesmo. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, a gente acaba com a dengue e nem fica doente. Isso chama imunidade adaptativa. Então, esse linfócito T, ele aprendeu como mata aquele bicho, ele guardou, ficou guardado, ele e os cientistas se conhecem ali, e a gente guarda esse cara. Isso chama linfócito de memória. Tá guardadinho lá. E é o princípio de tudo que a gente faz com vacinação hoje, é isso. Então, vou lá, dou vacina, o cara aprende como é que faz e guarda. Beleza, vou fazer um transplante de medula. Aí eu vou lá e mando ver uma quimioterapia bacana, ou uma radioterapia, uma radiação boa, ou dou algumas drogas classicamente associadas com transplante para prevenir rejeição, para que a medula possa pegar, né? Porque uma medula é uma outra medula de outro paciente. E eu vou depletar os linfócitos T. Vou jogar eles lá embaixo, inclusive os de memória. Poxa. Então eu vou lá e faço uma quimioterapia intensa, ou dou uma droga, sei lá, fludarabina, por exemplo, é um grande exemplo de droga que a gente usa muito no transplante de medula para impedir que esses linfócitos ataquem a outra medula, para ter enxertia adequadamente. Detonei memória imunológica do cidadão. Então eu baixei os generais que estão novos ali, esperando para combater as infecções, e eu também tirei a memória desse cara. Os que estavam na reserva também detonei. Acabou. O que vai acontecer? Zero. No autólogo é só um tiro, uma pancada. E eu faço isso, beleza. No alogênico, além de fazer isso, ainda vou dar uns remédios pros que sobraram, falaram assim, calma. Não ataca a minha medula nova. Então a medula que veio... E os linfócitos T que vieram do doador? Quando você recebe a medula de outra pessoa, vem linfócito junto. Sim. E esses caras são generais que eram generais do outro. Do outro corpo. Ele não vai entender Aí nada. Aí esse cara chega e fala assim, meu Deus, estou atrás das linhas inimigas. Eu preciso detonar tudo isso aqui. Vai chegar detonando tudo é inimigo. Tudo e todos. Vou convocar a galera para atacar isso aqui tudo. Todos são inimigos, né? Então, esses linfócitos que vêm do doador, que vêm do transplante halogênico, os novos, eles também vão ter uma função. Eu tenho que falar para ele, calma, tá tudo bem. Aqui, vamos conviver em paz. Respira. Então ainda vai entrar mais um remédio aí. Então você imagina, por que a gente fala tanto de visitar essa pessoa e que isso pode ser um problema? Imagina você estar gripado, com uma influenza. Tá na moda agora, tá rolando influenza, tem negócio de influenza. E você está gripado, você não sabe se tá com influenza. Pra você está de boa, você teve ali uma dorzinha de garganta vagabunda, você tá ótimo, você tá inteiro, sua vida está normal. Você vai lá no cidadão que recebeu um transplante de medula halogênica. Primeiro que ele já tomou o reset das células de memória dele. Sim. Não tem mais nada. Aí veio a medula nova desse cidadão, que é uma medula que tá ali, veio linfócitos novos, eles estão assim, meu Deus, né? Você vai lá e dá 2 imunossupressores. Fala assim, olha, não produza muita coisa. Calma, que esse lugar é novo, vamos nos adaptar aqui e ficar tranquilos. Aí você vai lá e tosse uma gripezinha no cara. Então, o cidadão não tem célula de memória, então tudo que ele inventou de infecção de gripe do passado não adianta nada. Não tem essa memória. Você foi lá e deu várias medicações para ele não produzir muitos anticorpos, não produzir muitas citocinas para se defender. E aí caiu uma infecção viral nesse paciente. Muito grave. Tá péssimo. O que vai acontecer? Além de poder ser muito mais grave, porque o vírus vai ter muito mais tempo para aproveitar a brincadeira e tal, às vezes leva tanto tempo para esse cara desenvolver uma resposta imune adequada que ele fica com uma pneumonia por vírus que ia durar 3 dias numa pessoa normal, dura 20 no paciente da Um vírus que faz muito isso é o vírus sincicial respiratório, um vírus que dá bronquiolite em criança, que dá gripe em adulto. O sistema imunológico ele não consegue se livrar e o vírus fica no pulmão lá. E não acaba, e as pessoas morrem de vírus sincial no pós-transplante de medula halogênico, por exemplo. Além disso, esses pacientes, tanto quem faz o autólogo quanto quem faz o halogênico, geralmente já tem uma doença que fez ele ter que fazer isso. E essas doenças já vieram com tratamentos anteriores, com riscos anteriores a ter problema. Então, por exemplo, quem tem mieloma, que tem doença de plasmócito, ou quem tem os linfomas de célula B, o cara já tem problema com produzir anticorpos. Por causa dos tratamentos do mieloma, da própria célula. LLC, por exemplo, a resposta à vacinação é muito baixa, só porque você tem LLC, não tá nem tratando. Não sabia disso. E aí esse cara já... Do que eles morrem? Quais são as infecções que eles têm? Pneumonia. Pneumonia viral, pneumonia bacteriana. Por quê? Porque a gente usa muito anticorpo para se proteger de pneumonia. Esse cara já não produzia. Aí você vai lá e transplantou um autólogo, esse cara. Já perdeu as células de memória também. Atacou a doença dele. Então, assim, já tem um histórico que vem antes. Então, esse cara já tem um risco de infecção aumentado. Mais o transplante, aí vai alguém e tosse do lado dele. A gente fica muito nervoso por causa disso. Sim. E nesse período imediato que ele acabou de tomar essa pancada nos linfócitos T dele, concorda que se eu tenho menos generais, eu vou ter uma resposta pior à vacinação? Eu vou te vacinar, tem menos gente para aprender, não vai adiantar. Sim, então eles respondem muito mal. Especialmente no primeiro ano, após o transplante, a resposta vacinal é ruim.
Então esse é o maior risco que os pacientes têm. Eles vão estar numa situação ali complexa, em que, primeiro, nesse primeiro período a imunidade inata tá ruim, depois, a parte de imunidade adquirida, praticamente, a gente tirou a memória dele e a capacidade de produzir novas memórias tá ruim também. Então é uma situação muito complicada. Por isso que a gente fala tanto isso, gente. Né? E por que o D mais 100, aspas aí, né? Geralmente perto do D mais 100 do halogênico é quando a gente tira os imunossupressores. Então vai diminuindo a imunossupressão. Ali o sistema imunológico novo do paciente, esses linfócitos tal, e a medula nova vão se equilibrar e muitos pacientes vão ficar sem imunossupressor. Vai rolar um equilíbrio bacana, tudo bem, ficamos bem, nos entendemos, tira os imunossupressores, tudo volta a funcionar normalmente. Então até o D mais 100, mais ou menos, é quando a gente começa a tirar os imunossupressores. Então por isso que a gente fala que até o D mais 100 é muito importante. Mas no primeiro ano, após o transplante, você não tem a mesma defesa. Depois de 2 anos, você não tem a mesma defesa ainda. Então leva mais tempo ainda para voltar tudo normal. Quanto tempo, doutor? Não sabemos nem se volta tudo normal. Olha, então pode ser que não Porque seja... qual é a doença? Também tem isso. É um mieloma? É um vulcão que estava em erupção? A coisa acalmou? Tá calmo? Ou voltou? Ou ele voltou a fazer tratamento? Alguns linfomas usam terapias de manutenção. Então, faz uma terapia e continua tomando o remédio por mais tempo. Então, tudo isso influencia, tá? E aí tem o outro ponto, imagino que você ia me perguntar isso, né? Na verdade, o que complica essa decisão de quanto tempo eu estou imunossuprimido ou não? A gente sabe algumas coisas. Então, por exemplo, você fez o transplante de medula, seja autólogo ou halogênico. A primeira célula que se recupera é uma célula que a gente chama de célula NK. O que é isso? É uma parte da imunidade inata que se defende contra vírus. Não vamos preocupar muito com ela. Passa um tempo, linfócito B. 6 meses, mais ou menos, os linfócitos B, que é os produtores de anticorpos. Os generais lá, o CD4, os linfócitos T, né, que são os generais, 1 ano. Leva um tempo para eles voltarem a uma quantidade legal, tá? Pra gente ter segurança de vacinar uma pessoa para vírus vivo, 2 anos de transplante, geralmente. Então, quer dizer, leva um tempo para tudo isso voltar ao normal. E aí, como teve esse reset imunológico, é aquela história, nossa, eu fiz transplante e tem que tomar 80 vacinas. É isso mesmo. Tem que tomar tudo de novo, né? Tudo de novo. Inclusive, mais doses às vezes. Porque lembra, você tem poucos linfócitos T. Então você tem que ir lá e falar, olha, isso é importante. Dá um tempinho, ó, lembra de novo disso, isso é importante. Mais um tempinho, ó, lembra de novo disso, que isso aqui é importante. Isso é pneumonia que é o que vai te matar, ó. Pega, faz as armas aí. Mais uma vez. Por isso que nos imunossuprimidos a gente vacina tantas vezes, ou repetidas doses, ou espera daqui a um tempo vacina de novo, porque a gente sabe que a retenção, ele não tem as células de memória normais, tem pouquinho. Então é meio que assim, a gente vai tentar equilibrar qual que é o risco do paciente com o risco dele responder à vacinação. É claro que quanto mais tempo eu esperar, se eu começar, imagina que você fez um TMO, 2 anos depois eu te dou vacina, beleza, mas e esses 2 anos que eu não tomei nada? Eu preciso de proteção também. Então a gente vacina sabendo que responde mal, mas que pelo menos a gente vai dar uma ajuda. Sim, é melhor isso do que nada. Melhor que nada. E aí a gente vai, às vezes, revacinar mais tarde. Você comentou sobre a vacina de vírus vivo depois de um tempo do transplante, mas... Então, em algum momento, um paciente oncológico, ele pode tomar quando ele estiver curado. Então, se o paciente não passa por transplante, por exemplo, a gente está falando muito sobre vacina da dengue agora, né? Sim. Se o paciente, ele tá ali durante o tratamento de quimioterapia, ela continua não sendo indicada. Mas se ele passa por um transplante, depois de um tempo, ela vai ser liberada, certo? Isso, é mais ou menos assim. Claro que cada vacina tem um pouco de peculiaridades, tá? Então, como a vacina da dengue ela é nova, ela foi pouquíssimo estudada em imunossuprimida. Então, é um caso um pouco especial. Okay. É um pouco difícil de falar, porque o que acontece? A gente tem uma experiência relativamente, não é exatamente a mesma, mas febre amarela, a gente sabe que idosos e imunossuprimidos podem ficar doentes com a vacina, e doentes, problemas graves, não é uma coisinha assim, umas manchinhas de catapora que a gente vê em alguns pacientes, não, o cara pode ficar com doença do fígado mesmo, perigoso, né? Tá. Então, o que a gente sabe? Tem estudos grandes com vacina de sarampo, cachumba e rubéola, que é a vacina de vírus vivo mais comum que a gente tem, depois de 2 anos de TMO, e é super seguro. A gente sabe disso. Zoster também. A Zoster antiga. A vacina antiga, que era vírus vivo. A nossa vacina nova não é mais vírus vivo, graças a Deus. Mas as antigas eram. Então, 2 anos era seguro. Não acontece nada, ninguém morre, não tem doença, beleza, tá? Com febre amarela e com dengue, a gente não sabe muito bem. Febre amarela a gente não sabe muito bem. E aí, dengue agora menos ainda, porque é muito recente. Porque é bem nova, realmente. Então, assim, imunossuprimido não é tudo igual. Paciente hematológico, com certeza, não é tudo igual. Esse é o ponto, né? Então, assim... Tem que olhar cada caso é um caso. Exato, depende de um montão de coisa. Mas
A regra geral era 2 anos pós-TMO, vacina de vírus vivo, ok. O que é? Sarampo, cachumba, rubéola e varicela. E aí varicela, zoster, enfim, essa dúvida. Hoje zoster não precisa mais. Já pode vacinar antes, tá? A vacina nova é recombinante, não é vírus vivo, então você pode vacinar a qualquer hora. A discussão está sendo vacinar ali a discussão de quando vacinar no pós-TMO, 9 meses, tá uma discussão de qual é o melhor momento para você equilibrar essa coisa do cara responder. Sabe? Pra ser útil a vacina pra ele. Quando você tira... Porque a gente, às vezes, uma das drogas que a gente usa é o ciclovir profilático. Profilaxia de infecções virais, a gente usa no pós-TMO. E a gente tiraria isso com 1 ano, ou quando recupera os linfócitos T, que a gente estava comentando. Aí a ideia é vacina por ali, porque daí você vacina depois que tirou o remédio preventivo. Senão não ajuda muito o doente. Ele toma uma vacina com, sei lá, D+100, mas ele vai continuar com a profilaxia, então... Será que é útil ele tomar a vacina se ele continua tomando comprimido? Então, tá se discutindo o momento dela, mas ela é segura. Agora, a dengue, a gente tem quase nada de imunossuprimido. Praticamente nada. A gente tem um estudo grande de pessoas saudáveis e um estudo de equivalência nos pacientes, até os pacientes idosos, ali 60. Depois de 60 não tem nada. E imunossuprimido não tem nada. Porque uma vacina nova de vírus vivo é meio perigoso você testar em qualquer tipo de paciente imunossuprimido. Com o tempo, vai acontecer o que aconteceu com outras vacinas, que a gente vai entender mais ou menos assim. Qual é o remédio que te chama de não elegível? Então, quando teve a epidemia de febre amarela, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Reumatologia soltou uma recomendação lá dos pacientes reumatológicos. Se você usa isso, tá liberado. Se você usa isso, tá liberado. Se você usa isso, não tá liberado. E na hematologia vai ser a mesma coisa. Você pode ser um paciente que tem mieloma e você tá fazendo um tratamento ativo, 3, 4 drogas, eu falo pra você, não, com certeza. Você pode ser um paciente com mieloma, 2 anos de manutenção com lenalidomida, isolado. São pacientes muito diferentes, do ponto de vista imunológico. Então eu vou ter que decidir e a gente vai conversar. A outra coisa é que sempre a gente vai pesar o risco-benefício. Vamos dizer assim, é uma doença que traz muito risco para ele, é muito comum, epidemiologicamente ela tá muito importante, então ela sendo um surto de influenza. Você sabe que o cara vai responder mal, mas vamos proteger ele agora. Depois a gente vê. Toma outra dose depois. Dá umas doses agora. Zoster mesmo, quando era vacina de vírus vivo, a gente ficava assim, pô, mas ele vai tomar profilaxia, tudo bem? Tem outra solução para ele? A dengue tem outra solução para esse paciente? Provavelmente não. É uma das coisas que pesa muito. A gente não consegue resolver de outras formas. Sim. Então você tem toda uma... Quanto que pesa essa doença para esse grupo de pacientes? Você vai lá e tem que analisar. Então a gente vai ponderar risco-benefício de vacina de vírus vivo. Sim. A febre amarela mesmo aconteceu muito isso, de a gente antecipar, por exemplo, a gente não costuma vacinar crianças com menos de 9 meses. Vacinou-se gente com 6 a 9, quando era uma situação muito terrível. Então você vai ter que sempre... Vai ter que balancear. Poxa, mas quem sabe um dia, não sei, né, se eu falar muita besteira, mas as vacinas de vírus vivo, elas são super importantes e tal, mas se elas são restritas para alguns grupos, quem sabe um dia a gente não tem mais vacina de vírus vivo. Então. Né, que daí, não sei se isso é possível, tá? Não sou infectologista, tô longe disso, mas quem sabe, porque daí todo mundo vai poder tomar, de fato, todas as vacinas. A vacina de zoster recombinante foi um grande avanço, grande né? Exemplo. Um exemplo que a gente pode tirar disso que é legal é o seguinte... As vacinas de vírus vivo têm algumas vantagens, às vezes, também. Então, por exemplo, a vacina da polio, a gotinha, a famosa, né? A Sabin, né? Ela tem uma vantagem meio... Parece maluca, mas assim, o vírus é tão contagioso que você toma a vacina e você elimina vírus um tempão. Então, você contamina a tua casa inteira com o vírus. Nossa. E aí, por tabela, todo mundo fica imune. Então, você vacinando as crianças... É surreal. A escola inteira tá vacinada, por exemplo. Porque ele se espalha... E é um vírus que raramente causa doença. Aí o que se viu? Olha que interessante. Então, por muito tempo foi essa vacina de pólio. O tempo passou e os países que tinham uma alta cobertura vacinal começaram a ter assim, acabou pólio, e parece assim, 1 caso, 2 casos de pólio vacinal, 3 casos de pólio vacinal. Aí todo mundo falou assim, pera, 0 versus pólio vacinal, vamos tirar a pólio vacinal? Aí trocamos as primeiras doses por injetável, que é um vírus inativado. Olha que legal. Muito legal. Aí eu não preciso mais desse efeito de rebanho. Aí o que virou? Virou mais risco agora, que a polio não existe mais. Eu ter polio vacinal do que eu ter uma polio de verdade. Então eu vou dar vacina injetável, que é menos eficiente para rebanho, mas tá todo mundo já protegido, então beleza. Então isso acontece na história. Você vai ponderando o que é mais benéfico, né, para os pacientes. Então, claro, óbvio que uma vacina que não é vírus vivo seria melhor, porque todo mundo pode tomar. A gente que trabalha com imunossuprimido é sempre assim, nossa, vacina da dengue, pessoal. A gente não vai poder. Valeu. A gente tá assim, né? Aqui na Abrale também, dengue, os pacientes, mas não pode tomar vacina. Não pode. Assim, alguns pacientes até podem, mas é que tá bem selecionado mesmo. São casos exato. E a gente sabe que dengue, com o seu médico, né? A gente sabe que dengue, paciente hematológico, a gente vai estudar isso, óbvio, mas pode ser um grande problema. Né? Porque ele já tem problemas na medula, produção de plaquetas e outras coisas mais, né?
Mas enfim, então, essa questão que gera sempre muita dúvida é assim, como o meu paciente está imunologicamente? Essa é uma grande pergunta. Quem trabalha com infecções de imunossuprimidos, essa é sempre a pergunta que a gente faz. E a gente sabe que esse grupo de pacientes ele é muito amplo e complexo. Não é assim, todo mundo que fez transplante está assim, ou todo mundo que fez é desse jeito. Não, a gente tem algumas ideias. Uma coisa interessante, só para comentar, para o HIV, por exemplo, a gente, Infectus trabalha muito com HIV, a gente aprendeu muito com HIV, principalmente na imunidade celular, que a gente vai aprender que o linfócito T, CD4, que é o general do sistema imunológico, né? Ele tá alto ou baixo nesses caras, correlacionava com as infecções que ele iam ter. Então a gente chegou a conseguir no HIV falar assim, olha, se o CD4 tá aqui ou aqui, é tal doença. Tal aqui ou aqui é tal doença. Menos que isso é tais doenças. A gente chegou a conseguir isso, né? Só que isso só funciona pro cara com HIV. Os outros doentes, os outros pacientes tomando medicamentos e tal, a gente não tem um marcador. Mede tua defesa. Essa escala, né? Não funciona desse jeito. Então, o que acaba acontecendo? Que é muito mais difícil. Então, você tem um paciente oncomatológico que fez um TMO halogênico, beleza, é uma coisa. Ele reativou citomegalo, ele tem risco diferente dos outros. É um cara que recebeu uma medula que ele era doador positivo para toxo e ele era positivo para toxo. Já é diferente do cara que era negativo para toxo, por exemplo. E os próprios transplantes, né? Se fez autólogo ou halogênico, isso também diferencia a resposta, Totalmente. E se era um paciente muito compatível, então era um aparentado idêntico, ele vai ser menos imunossuprimido. Se ele era um cara muito incompatível, era um haplo, metade, que se faz muito no Brasil hoje, mais imunossupressor. Então ele tá mais imunossuprimido. Tem... Dentro de... a doença que eu brinco muito é mieloma. Dentro do mieloma, você tem, sei lá, 5 caras diferentes imunologicamente, né? E não tem um marcador. Então, isso exige muita expertise, muito conhecimento, de muitos tratamentos, de cada molécula. E a hematologia é interessante, e a onco em geral, cada vez vem moléculas novas. E essas moléculas vão atuando em partes diferentes do sistema imunológico. Claro, a gente não vai aprofundar muito aqui isso, mas às vezes é uma coisa super simples, às vezes é uma coisa específica para uma bactéria. Então tem umas drogas, vocês devem falar muito aqui, a gente tá falando, tem até o grupo do acesso, por exemplo, inibidores de complemento, as doenças que têm a ver com complemento. Então, quem tem a hemoglobina peroxídica noturna, quem tem algumas doenças aí que tem alterações ali de uma função de complemento e vão lá e usam uma droga anticomplemento, tipo Soliris, Ultomiris e tarará, sei lá, uma droga que inibe ali o complemento. Esses caras têm algumas infecções de corrente sanguínea específicas. Tem que vacinar para bactérias que estão no sangue, que tem cápsula. Olha que coisa específica. Meu Deus, muito específico. Então, eles vão tomar vacinas e vão tomar profilaxia especificamente para essas bactérias. Por quê? Porque a gente sabe que o complemento é importante dentro do sangue para as bactérias que circulam, especialmente as que têm uma cápsula, por exemplo. Então, olha que doideira. Você tem que entender qual é a molécula que o cara usa. É um mundo à parte. É um mundo à parte do nosso mundo. Esse mundo das bactérias, dos vírus, da imunologia. Então você tem moléculas que mudam o jogo, a vida da pessoa muda, ela melhora, fica ótima, só que ele bate ali em pontos pontuais específicos imunológicos. Um exemplo muito clássico que todo mundo vai conhecer são as drogas anti-CD20, rituximab, por exemplo, muitos linfomas vão usar essas drogas, né? E o CD20 é um linfócito B maduro, você vai lá e detona com o linfócito B. O que é linfócito B? Produtor de anticorpos do corpo, principal. Então você vai mudar a produção de anticorpos, o cara não vai responder vacina, pelo menos 1 ano depois do rituximab, por exemplo, ou do obinutuzumab, que é outra droga. O cara não responde bem à vacinação, porque ele não produz anticorpos, você matou os linfócitos B. Então você tem várias pequenas coisinhas assim. E aí, no pós-TMO, onde que pega isso? Doença do enxerto. Então eu imagino que você ia me perguntar isso depois. Então a gente falou o seguinte, que no transplante halogênico recebeu-se uma medula nova e recebeu-se linfócitos novos, generais do outro cara. Entraram, né? E agora esses caras estão ali, meu Deus, o que está acontecendo? A doença de enxerto contra hospedeiro nada mais é do que essa medula nova, que a gente chama de enxerto, vai atacar o corpo de quem a recebeu. E aí vai entrar dá pra fazer um podcast só de doença de enxerto, na verdade 2, né? Um de agudo, um de crônica, que horas. Que é outro mundo à parte também. Exatamente. Né? Então tem órgãos que são afetados, a pele, o fígado, né? De forma aguda. A gente tem várias variações disso, né? O intestino, pra gente, é um dos mais complexos. Os pulmões, geralmente, mais na forma crônica, a pele seca, o olho, tudo a gente vê na forma crônica. Só que o que vai acontecer? Então, doença do enxerto com hospedeiro. O cara teve sintomas que a medula nova, as linfócitos novos atacaram ele. O que a gente faz? Toma imunossupressor. Vai lá e baixa a bola. Corticoide, corticosteroides e outras medicações. Fala assim, olha, calma, baixa a defesa. Só que o que acontece por tabela? As infecções. Então, a defesa... que a gente quis baixar, falando assim, para o enxerto novo, calma,
E a sua defesa? E a proteção contra as infecções? Também abaixa. Então a gente vai dar imunossupressão, o que vai acontecer? Aumenta a imunossupressão, aumenta o risco de infecção. E é por isso que não tem um dado muito objetivo, porque, por exemplo, a gente fala assim, até o D+100. Mas se é uma pessoa que está encarando uma doença do enxerto no D+100, ele ainda está com imunossupressor, não é o mesmo cara que já parou o imunossupressor, que não teve doença do enxerto. Então tem que... A gente até brinca, quando tem doença de enxerto e aumenta a imunossupressão, reseta, começa de novo. Porque você foi lá e baixou de novo a defesa por mais um tempo. Então a gente tem que entender no pós-TMO como o paciente está, se ele está com imunossupressor ainda ou não está, a doença dele como é que tá, não sei qual era a doença dele de base, às vezes é uma doença que pode reativar, que pode trazer problemas no futuro, medicações que ele já usou antigamente, faz o transplante, tá com ou não tá com imunossupressor, tá com DASH, a gente fala o tempo todo, tá com DASH ou não tá? DASH é doença do enxerto com super DSH. Tá com DASH ou tá sem DASH? Já eu penso completamente diferente nesse paciente. Da parte imunológica, se ele vai vacinar, se é o momento de eu fazer uma vacina de vírus vivo ou não. Porque ele pode estar 2 anos pós-transplante, se ele está lidando com DASH, talvez não seja um bom momento para fazer a vacina. Pode ser que já passou o tempo necessário, mas ele está com DASH, aí não vai. Então a gente trabalha muito pequenos detalhes assim e tal. E eu acho que vale comentar só um vírus, que eu acho que é muito importante comentar, porque no pós-TMO, se eu não falar sobre esse vírus, vai ficar feio. Porque todo mundo pergunta, que é citomegalovírus. Eu já queria entrar justamente nesse assunto, porque a gente viu que tem 1 milhão de vírus e vírus que atingem diversos órgãos, mas eu queria entender o que é o citomegalovírus e se ele só acontece por conta do transplante ou se o paciente, mesmo sem transplante, ele pode vir a apresentar esse vírus também. Boa. O CMV, ele é do grupo da família dos herpes vírus. Tá. Então, a gente tem herpes vírus de 1 a 8, o CMV, se não me engano, é o 3, enfim. Tá nos números lá, mas qual que é a ideia? O que esse vírus tem de diferente? Qual a característica dele? Né? São vírus complexos, DNA, grandes vírus normalmente, tá? E eles ficam com a gente o tempo todo, a nossa vida toda. A característica do herpes vírus é viver conosco. Você pega esse vírus, ele fica guardado em latência o resto da sua vida. Isso quer dizer que a gente pode ter esse vírus, Todos, por exemplo. a maior parte, inclusive no Brasil, se eu chutar que você tem IgG para CMV, eu acerto, a maior chance é eu acertar. A nossa soroprevalência é, se eu procurar na população quantos anticorpos contra CMV a gente tem, é super alta, é maior que vários países. Aqui a gente chega a 80%, 90%, tem estado que é quase 100%. Muito. É muita coisa. Que é muito diferente de alguns outros países. Então, a gente tem muitos amigos no exterior, então a gente tem uma reunião, por exemplo, com o pessoal de Miami. Nos Estados Unidos é muito mais baixa a soroprevalência do citomegalo, 40%, 50%. E a gente pega como? Como que a gente pega? É de pessoa para pessoa, tá? Como que é a doença pelo citomegalo? A maioria das pessoas não fica doente. Então você vai lá, teve lá uma dorzinha de garganta, alguma coisa, você nem ficou doente, passa facilmente, é bem contagioso. Os recém-nascidos passam muito, os bebês têm muito, eliminam muito citomegalo, por exemplo, tá? É um outro exemplo. Enfim, esses herpes vírus, todos eles, a gente pega por contato com outras pessoas desde a nossa infância. O herpes 1 e 2, alguém deve ter um parente que tem herpes labial, teve contato. Na criança, por exemplo, a estomatite por herpes é uma baita de uma... Você já ouviu falar de estomatite? Em criança que a boca fica toda ferida? Às vezes a primeira vez que ela tem contato, ela faz uma boca ferida lá, guarda o vírus o resto da vida. Nunca mais. Tá? Todos eles são assim. Citomegalo, Epstein-Barr, que é muito importante para nós. Vários, herpes vírus 6, todos eles vão ser assim. Varicela zoster é um vírus da família do herpes, tá? Todos eles são dessa forma. Então, o citomegalo você teve contato muito durante na sua infância e juventude, respirou ele ali. Ele pode causar síndrome da mononucleose, sabe? De pacientes... Doença do beijo. Doença do beijo. Sim. Em pessoas saudáveis e com um sistema imunológico normal. Então, você pega o citomegalo, ele parece com Epstein-Barr, a síndrome. O que é? Febre, gânglio, baço e fígado grandes, linfócitos alterados no hemograma, um monte de gente vai no hemato, desesperada achando que é um linfoma, e é só uma proliferação dos linfócitos. Na verdade, esses vírus infectam muito linfócito, eles aumentam de quantidade. Tá tudo bem. É o tipo da infecção que assusta muito, mas nada de ruim acontece normalmente. Então pode ser, mas a maioria do citomegalovírus imunocompetente é assintomático. Você não sente nada. Tá? Se eu fizesse exames laboratoriais seriados, tem alguns estudos que pegam assim, banco de sangue, que recebe muitas doações, faz as sorologias e tem doadores, sabe aqueles doadores de carteirinha? Então você vai lá a cada certo tempo, o cara vê e aí o cara vira citomegalo, por exemplo. Tem estudo assim, virou um CMV, era negativo e ficou positivo, por exemplo. Aí eles pegam e fazem outros exames para ver o que aconteceu com o sangue. Então, olha, a alteração mais comum é aumentar um pouquinho os exames do fígado. Aumenta um pouquinho e acabou. Mais nada. Tá? Então, o mais provável é que você pegou CMV e nem sabe se tem.
tá? É o mais provável. Tem com você, guardado com você. E beleza. Então, está em latência, ele está quietinho lá. Quando que ele vai aparecer e causar problemas? Quando a gente ficar imunossuprimido. O transplante halogênico é o clássico reativador de citomegalo. De CMV. Tá? A gente vê no HIV, por exemplo, mas é um CD4 muito, muito baixo. A gente vê doença digestiva ou corioretinite, que é infecção dos olhos. Mas é raro, tem que ter um CD4 menor que 50, bem baixinho, tá? Não é o habitual. Mas no TMO a gente vê. E aí, assim, o citomegalo, como é que foi o começo de tudo isso, né? Ele foi descrito assim, muitos pacientes no início do transplante de medula óssea halogênico morriam de uma pneumonia que ninguém sabia muito bem o porquê. Aí, com o tempo, começou a se fazer cultura. Cultura de vírus é um negócio super complicado, a gente praticamente não faz, só em regime de pesquisa. Era mega complexo. E aí, conseguiram correlacionar, olha, 70%, 80% desses caras têm citomegalo crescendo. Ah, então deve ser o citomegalo que está causando isso. Beleza. Como que eram essas publicações? Tudo pós-mortem. O cara morria, aí um estudo que veio, até foi legal que eu tava no Congresso Europeu em Barcelona e teve a aula do Per Jungmann, que é um grande pesquisador de citomegalo, foi um dos caras que escreveu isso tudo aí que nós estamos falando, e ele fez um histórico, assim, foi bem legal. Foi o seguinte, então eles viram o seguinte, beleza, então achamos o vírus primeiro, pegaram pacientes e antes deles terem a pneumonia, eles pegaram e fizeram no sangue cultura para ver se crescia citomegalo. Depois de um tempo, vários morreram. Aí a cultura demorava pra sair, já tinha morrido o paciente. Mas eles viram que antes do paciente ficar com pneumonia, ele já tinha cultura positiva. Aí falaram, opa, talvez dê pra fazer alguma coisa antes da pneumonia. Passou mais um tempo, o método de fazer cultura ficou mais rápido. Conseguiram inventar dois jeitos, na verdade, de fazer a cultura muito mais rápido e ficar positiva. Ao invés de demorar meses, levava algumas semanas. Cultura é um teste. Cultura é colocar o bichinho pra ele crescer. Ah, ok. Você tinha que pegar eles fazem tipo em ovo, aí você injeta o vírus lá, ele cresce. É super complicado, era muito difícil, né? Aí criou-se um negócio chamado Shell-Vial e uma outra, são duas tecnologias de crescer mais rápido, então já ajudava. Fora que contaminava, a gente brinca que o fungo cresce antes do vírus, porque contamina ali o material, é super complexo. Ficou mais rápido. Conseguiram fazer antes do cara ter pneumonia e começar a tratar. Aí viu-se um efeito do ganciclovir, que é um antiviral que se usa para isso. Aí o tempo passou, veio uma coisa chamada antigenemia, que a gente olhava algumas células e via se tinha pedacinho de citomegalo. E aí o tempo avançou, hoje nós temos a carga viral. Então o que é isso? Eu pesquiso o DNA do citomegalo. Então olha que legal, começou a subir, aumentou o citomegalo no sangue, as pessoas reativam o citomegalo quando estão imunossuprimidas, você ficou muito doente e tal. Só que ele causa doença em algumas pessoas especiais. Transplante de medula é um exemplo. Antes do cara ficar doente, eu consigo ver. 4, 6 semanas, um tempão antes. Consegue Isso é muito prever. importante. Então ele reativa o vírus antes de ficar doente no sangue. E hoje a gente faz o PCR e sai com alguns dias. Não é todo lugar do Brasil que tem rápido, tá? Isso é uma coisa importante. Existe uma necessidade de um laboratório adequado. Mas você faz o exame e sai. Aí você vê o número, a carga viral, quanto tá. Você sabe que se o cara tá subindo a carga viral, ele vai ficar doente. Então ele subiu. Aí o que vai acontecer? Antigamente era assim, só quando o cara tinha pneumonia e todo mundo morria, a mortalidade era super alta. Depois começou-se a tratar com essa estratégia nova chamada terapia preemptiva. Olha que nome bonito. Significa eu ataco antes de ser atacado. Então o que eu vou fazer? Eu uso um marcador, nesse caso é a carga viral. Eu sigo a carga viral, subiu, eu trato antes do paciente ficar doente. Qual que é o problema? Então a vantagem é, o cara não fica doente. Qual a desvantagem? Eu trato gente que não tá sentindo nada. Então é uma coisa que é importante a partir da gente falar aqui de educação, porque é o seguinte, e a gente fala que o transplante só termina o D+100, que assim, depois do D+100 diminui muito o citomegalo. Ele é bem comum nos primeiros meses do pós-transplante. Então o cara fez o transplante, pegou a medula, finalmente vai de alta, aí sai aquele PCR de citomegalo positivo e tem que ficar internado mais um pouco. Acontece muito isso. O tratamento precisa... Não é que precisa, mas a gente já fala sobre isso, mas aí, putz, que droga. Ou então ele volta, 2 semanas depois, ele volta, citomegalo tá alto, precisa fazer um remédio injetável. Putz, que problema. Então, por que... E aí o cara fala, mas eu não tô sentindo nada. E é bem comum isso. Por que nós estamos fazendo isso? Pra você não ficar doente. E aí é ruim, porque você interna uma pessoa pra tomar um remédio, por exemplo, na veia e tal. O acesso... Então, hoje temos medicações variadas pro citomegalo, tá? Hoje existe medicamento profilático, pra você nem reativar. Já é uma vantagem futura, mas ele é bem menos acessível. A gente tem a medicação injetável, que é o ganciclovir, e tem a medicação oral, valganciclovir. Só que é difícil de conseguir. É uma medicação cara, nem todos os planos oferecem suporte para ter isso. No SUS, por exemplo, vou dar uma realidade, é óbvio que o transplante é de rim, mas é muito parecido a ideia. O transplante renal, se você for hoje no hospital do rim, você tem 20, 25 pacientes tomando ganciclovir quase todo dia. Eles vão, tomam e vão embora, por exemplo.
para fazer essa prevenção ou para fazer um tratamento, né? Porque a gente não tem acesso fácil aos outros medicamentos. Então, às vezes sim, tem que internar o cara para ele tomar. Entendi. E quanto tempo? 1 semana, 2 semanas? Porque sempre é meio que assim, o citomegalo não cai rápido. Então, vocês têm que refazer os exames a cada 1, 2 semanas. Então, dá trabalho. Mas acho que é importante o paciente saber que é melhor ele... Exato. Do que ele ativar o vírus, Isso. por exemplo, e ficar grave. Enfim. A doença pelo CMV ela é bem catastrófica. Assim, são doenças muito graves. Eu até ia te perguntar isso, doutor. Quais são os sintomas, né? Sim. Então, hoje em dia, a gente... É até meio difícil, é engraçado, porque se você pegar os dados atuais, doença pelo citomegalo hoje caiu de números muito altos para uma coisa tipo 3% das pessoas, 1%. Bem baixo. Porque esse tratamento pré-emptivo que eu falei para você, ele evita que o cara fique doente. É muito difícil você ficar doente se eu estiver fazendo o tratamento antes da doença aparecer, tá? Mas quem fica? Tem basicamente 3 síndromes, mas na hemato a gente vê 2 mais, que é pneumonite. Não é comum, mas é muito grave. Então, quando a gente vê pneumonite por citomegalo, a chance de morrer é muito alta. É muito preocupante, tá? É mais fácil dar errado do que dar certo quando acontece a pneumonia de fato. Então, é uma coisa que a gente tem muito medo. Que é uma complicação clássica de anos passados, mas que quando acontece conosco é muito grave. Às vezes acontece quando tem algum abandono de tratamento, ou de acompanhamento, ou, enfim, passou uma coisa meio... subiu muito rápido a carga viral e o paciente não tolera o antiviral, coisas assim. Não é muito comum. Então é 1%. E a outra doença digestiva. A doença digestiva é mais complicada, porque são úlceras que pode dar em qualquer lugar do trato digestivo. Geralmente é o esôfago, que é afetado, e o intestino, lá, cólon. E às vezes confunde com doença do enxerto intestinal. Igualzinho, sintomas. Às vezes diarreia é muito importante e tal. Então, às vezes, você tá tratando o paciente, acha que é doença do enxerto intestinal, não tá respondendo, faz uma coluna, é citomegalo. E o pior é que a doença digestiva, ela é mais difícil de prever com a carga viral. A pneumonia a gente consegue prever bem. A digestiva, às vezes a carga viral tá baixa, mas o cara tá doente. Entendi. Então, é mais difícil. Mas ainda assim, ela é bem incomum. Tá? Então, menos mal. A última é retinite, mas é bem raro. Mas acontece. E aí é literalmente perda de acuidade visual. Começa a não enxergar, faz o exame e tem um CMV. E é bem grave e agressiva também. Tem que tratar super rápido, senão perde a visão. Nossa. Então, assim, a doença não é nada, nenhuma delas é de boa. Sim, não é. A doença é ruim. Então, às vezes, a gente considera o tratamento pré é melhor do que ficar doente. A gente fala muito isso. Mas é complexo esse funcionamento da vida das pessoas. A pessoa lá quer ir embora do hospital. Sim, ela não quer ficar agora lá mais você vai ter que tempo. ficar mais um pouquinho. Mas, por exemplo, poder perder a visão. Eu não sabia que isso poderia acontecer em função de E outro problema é que o GAN, né, que é a droga mais clássica, mais usada, ela é ruim para medula. Então, para nós que trabalhamos com medula, eu trabalho com sólidos e com medula, né? O pessoal do rim é muito mais tranquilo. Dá dias e dias de ganciclovir, não dá nada. Agora, o cara que acabou de receber medula nova, é uma medula mais sensível. Às vezes tem a doença de base já fez vários tratamentos anteriores, a medula já tomou umas pancadas na vida, né? Essa é mais sensível. Então, às vezes a gente começa o tratamento, faz mal, aí tem que parar, tem que trocar. Aí as alternativas ao GAN, tem poucas alternativas. Aí é mais complicado ainda. Agora veio uma alternativa oral nova, chama Maribavir, que é muito legal, tá? Mas antes dela era assim, tudo injetável. Aí tinha que ficar internado mesmo, aí tem toxicidade, aí é uma vida complicada dentro do hospital. Você imagina que você fez o transplante 30 dias, você quer aí ir embora. Teve alta, você quer ir embora. Você só quer ver a então sua a casa. gente tem trabalhado, sim, de forma a conseguir mais acesso à profilaxia, mais acesso ao valganciclovir, a terapia oral, que daí o cara vai de alta e faz o acompanhamento ambulatorial. Então a gente tem trabalhado muito nessa direção. Mas o citomegalo ainda é uma infecção que dá muito trabalho para pacientes de transplante de medula. Bastante trabalho. E é bom avisar que, assim, todo mundo vai ter um encontro com o CMV. Muito provavelmente, se você olhar em termos de frequência de reativação, como a gente tem muito no Brasil, receptores positivos, receptor positivo é o maior risco, mais do que o doador, é o receptor para a medula, né? Receptor positivo, assim, a chance de reativar, se for um aplo transplante, um transplante com alto grau de imunossupressão, é quase 100% em alguns casos, algumas casuísticas. Todo mundo vai reativar, em algum momento, uma quantidade. Então, uma boa porcentagem vai precisar de tratamento. Então, 60%, 70% das pessoas, em média, vai receber um tratamento de citomegalo nesse período do transplante. Então, enquanto a gente conversa aqui, eu tô aqui pensando, né? Os vírus estão aí, as bactérias estão aí, o citomegalovírus tá aqui, provavelmente. Tá aqui com a gente. Então, assim, claro que se a gente começar a pensar nisso, a gente dá uma surtada, né? Ainda mais um pós-pandemia, né? Que teve esse pânico, né? De pegar a Covid, agora a gripe também, a gente tá tão desacostumado, influenza, então quando fica gripado, meu Deus, né?
E, obviamente, trazendo para a realidade dos pacientes oncohematológicos, acredito que isso, né, por tudo que a gente está conversando aqui, ainda é pior. Então, eu tenho 2 perguntas. A primeira é, como tudo está aí, existe alguma chance de um paciente pós-transplante não ter nenhuma infecção, existe, boa. nenhum vírus? E a segunda é, pegar um vírus, pegar uma bactéria, desenvolver, né, uma bactéria, isso pode atrapalhar na pega da medula e aí o paciente não ter resultado e precisar fazer outro Ótimas perguntas. Vamos falar da primeira, da segunda primeiro, aliás, que acho melhor, falar um pouco dessa coisa da pega, tá? Uhum. No período da pré-enxertia, no período da citopenia, da neutropenia, que é aquele período que a medula tomou aquele condicionamento todo, né? Existe uma associação, por exemplo, de quando você tem uma infecção bacteriana mais grave, seu corpo produz um monte de coisa para combater essa infecção, tá? Uhum. Uma citocina envolvida no tratamento das infecções é o interferon gama, é um dos que pode estar envolvido com isso. E ele fala para a medula, calma, não se reproduza tanto. É um superimunossupressor, como se fosse um mielossupressor. Existe isso, tá? Então, você pode ter atrasos na enxertia. Então, por exemplo, uma média de enxertia num transplante de autólogo a fresco, 10 dias, vamos supor. Você pode demorar 14, 15, tá? Num halogênico de 20 dias, pode demorar 25, 30 dias, às vezes, para pegar a medula. Isso é preocupante quando tem uma infecção mais grave. Tá. A própria bactéria e o corpo combatendo essa infecção podem prejudicar a medula. E existem algumas infecções, é claro que aí é bem mais difícil de você correlacionar isso, tá? Não é uma coisa... Mas que podem estar associadas como causas de perda do enxerto, de o cara não pegar a medula até. Alguns vírus podem estar associados a isso. Fungo, cândida, por exemplo, pode acometer a medula de uma maneira grave, assim, e realmente perder esse enxerto. Mas é que fica muito difícil de você estabelecer uma causalidade. Então, o que eu estou dizendo? Muitas coisas fazem um paciente não pegar a medula. Então, é uma soma de fatores. Desde ser incompatível. Então, todo mundo que quanto mais incompatível, maior o risco de você imunologicamente mesmo não deixar a medula pegar. Sim. Acontece. Mas existem algumas infecções que podem estar associadas. Ou a acometer, então a infecção vai lá e afeta os precursores da medula. Então, a medula nova está lá e os vírus infectam ela. Ok, isso é uma possibilidade. A outra coisa é o corpo estar combatendo uma infecção. As citocinas produzidas caem na medula também e fazem mal para a medula ali, para ela se estabelecer. Então, a tempestade da luta aqui cai, esbarra lá, e aí a medula não funciona. Não é o vírus especificamente, mas o combate do corpo ao vírus é um outro exemplo de coisa que pode estar acontecendo. As medicações utilizadas para tratar as doenças, então o ganciclovir aqui é uma droga mielossupressora clássica, faz mal para a medula, classicamente. Então eu tô dando GAN e o paciente não pegou ainda, e putz, mas várias coisas acontecendo. Então, as falhas de enxertia, falhas de pega da medula são multifatoriais. As infecções podem estar relacionadas. Tá. É que é difícil você fazer um estudo que fala assim, isso aqui foi tudo culpa do herpes6. Isso aqui foi tudo culpa do ganciclovir. Porque, em geral, já existe uma porcentagem de pessoas que a medula não pega porque incompatibilidades, enfim, e tudo mais. Então, acho que essa pode sim, mas não é uma coisa tão clara. A segunda pergunta foi se a gente está desesperado, a gente já tá no pós-transplante. Se todos os pacientes... Se todos vão ter, você vai ter o transplante liso, né? Exato. Sim. Todo mundo vai precisar. Isso pode acontecer. Então, o transplante liso é comum, tá? Não é que não esteja. Boa notícia. Tá? Então, isso é uma boa notícia. E a outra coisa, acho que é importante também dizer algumas coisas. A gente falou todas as coisas ruins aqui, né? Mas vamos entender... A gente tem muitas estratégias de prevenção. E o transplante de medula, felizmente, é uma situação que, assim... Apesar de ter muitas complexidades e pacientes muito diferentes, existem alguns momentos que são muito bem estudados já. Então a gente meio que sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, e você toma medidas para isso. Ótimo. Então eu tô passando visita lá no transplante e alguém vem falar assim, tem um paciente do autólogo que fez febre, João, pra vocês acompanharem. Eu, beleza. Foi no D+4? Foi no D+5? Foi. É sempre mais ou menos na mesma época. Começou tal antibiótico? Já começou. A gente começou em 15 minutos. É super rápido lá. Fez febre, já começa o antibiótico. Por onde esse cara vai bem, nós estamos acostumados com isso. Ele vai lidar com uma febre ali, ele vai lidar com alguns efeitos dos medicamentos, mas assim, é rotina. Uma neutropenia febril para nós, nós estamos acostumados. Sim. A porcentagem que dá mais trabalho, dá mais confusão, não é tão grande, é pouco. Vai de alta com remédios preventivos, então vai com Bactrim profilático, vai com aciclovir profilático para não ter os problemas, vai com antifúngico profilático para não ter infecção fúngica, já são várias proteções. Vai orientado de vacinação. E é importante, acho que uma coisa para a gente poder, aproveitando, falar, muita gente pergunta, acabei de sair do transplante, o que eu posso fazer que eu não posso fazer da parte da infecção? Que muito pode comer, não pode comer, tem um monte de coisa. É uma lista grande. Então, o que geralmente eu falo para os pacientes é assim, vida normal,
Só que qualquer pessoa doente está proibida de passar perto de você. É isso que você vai fazer. Então, o que acontece? Muita gente vai pra casa e recebe 1000 visitas. E é natural. Você estava um mês internado. Você fez um transplante de medula. Querem te visitar. Geralmente, quem tá assim não tava tudo ótimo antes do transplante. Não tá na paz de Deus e foi fazer uma transplante de medula. Não é uma coisa assim que você vai, estou a fim de fazer uma medula, vou e volto, né? É um processo importante. Geralmente tem uma doença grave envolvida, seja mesmo uma doença não maligna, uma anemia plásica. Já é uma coisa que dá muito trabalho. Então, assim, você não é um grande evento. Só que não pode doente visitar esse cara. Então, o que eu falo principal não é comida, não só comida, a gente fala até de bons hábitos, mas assim, o que é o primordial? Não receba visitas doentes. De máscara. Nem de máscara. Máscara dentro de casa não te salva das suas mãozinhas e outros contatos que você tem. É que nem falar assim, eu abracei o meu sobrinho e abracei de máscara. Amiga. Não adianta. A gente fala assim, Não, e às vezes a pessoa já tá com o vírus, mas ela ainda não tá com sintomas. Isso pode acontecer também. Mas é certo que, assim, minimamente algum sintoma não vai visitar. Eu falo muito pra ela, tá com o nariz escorrendo, criança tá catarrenta, tá... Daqui 3 dias tá batendo bola essa criança. Espera 3 dias, entendeu? Cara, é um problema a menos na sua vida. E assim, é bem engraçado falar isso, mas assim, as crianças trazem muitos vírus pra casa, tá? Não é... É normal. Isso é normal. Normal. Criança fica com infecção viral, até porque geralmente ela tá desenvolvendo sistema imunológico. Sim. Você tem uma ideia, do 1º ao 2º ano de vida, 10 infecções é normal. Tá? Então vai gente no consultório. Doutor, 12 vezes ficou gripado esse ano. Todo mês tá gripado. Escorre o nariz, passa 2 semanas, escorre de novo. Isso é normal. A pessoa fala, como assim isso é normal? É porque pro adulto não é, né? É um horror. É um horror. A gente fica... Pra mãe é um horror. A gente fica uma vez já é terrível. É normal. Né? Então, criança tem muita infecção viral, ela convive com outras crianças, tudo bem. E os adultos também. Não pode alguém gripado visitar. E vira e mexe, às vezes é filho, é uma pessoa próxima, você fala assim, cara, tá doente, tá... Meu, espera um pouquinho. Vai saudável, evita problemas. Faz telechamada. Faz, sei lá, faz uma party no Instagram, junta a galera, sei lá. O paciente, ele acabou de ter um ganho, ele não pode perder todo esse ganho por uma visita. A gente acabou de falar, né, que a criança é normal, tal. A pessoa que fez o transplante de medula óssea, principalmente o halogênico, ela vira um bebê de novo, né? Ela vira uma criança de novo. De defesa, a gente fala muito sobre isso. Todo então, cuidado é pouco. E aí a gente fala também pra cuidar de onde você vai comer. Né? A gente brinca de tomar cuidado com algumas comidinhas de rua, coisa desse tipo, com higiene ruim, tá? A gente tem uma regra... O pessoal fala muito de sushi, né? Comida japonesa. Os alimentos crus, né? Comida japonesa, mas num lugar bom, né? Medas tem num lugar X. Então, tudo que é quente é mais tranquilo, porque o calor mata tudo. Isso quem tá nos assistindo, se você vai viajar, essa dica é muito boa, coma tudo que sai quente. Tá? A chance de você pegar alguma coisa é muito menor, tá? O calor mata todos os bichinhos, em geral, os bichos importantes. Mas o que eu falo não tem restrição nenhuma, só que não é pra gente doente te encontrar. Toma cuidado com isso, que é o mais importante pra nós, tá? Seria o número 1, assim. A comida é só assim, cara, o risco de você ter. Você comeu X, eu falo mais ou menos assim, você comeu X de salmonela, né? Todo mundo come X de E. coli, bactéria, no dia a dia. Pro cara transplantado, ele precisa de muito menos do que X para ficar doente. Então pode acontecer, eu tenho um paciente que, por exemplo, acontece muito isso, ele posta MO também, halogênico, vai com a família no lugar, todo mundo come lá o porcão, ele volta ruim. Todo mundo fica bem, ele fica ruim, tem infecção, às vezes faz bactéria, vai pro sangue, tá? Já aconteceu, de corrente sanguínea. Por causa de comidas que todo mundo comeu. E você fala, mas por que ele ficou doente? Ele comeu diferente? Não. O limiar, né? Imunologicamente, esse cara tá pior. Então, ele precisa de menos exposição pra ficar doente. Esse é um outro motivo de, mesmo um narizinho escorrendo, mesmo uma bobeira de vírus ali, às vezes é suficiente pra esse cara ficar doente. A casa inteira, todo mundo tá bem. Sim. E o cidadão ficou doente. Pô, só ele ficou. Porque ele tem a defesa imunológica mais acometido, mais doente. Né? Então, essas coisas pegam também. Mas, de um modo geral, perguntam muito isso. A vida é normal, só não seja visitado por gente doente. Fica longe delas. E nem visite, né? E nem visite. Doutor, você falou bastante sobre a febre como um sintoma, né? Ela sempre vai aparecer? Ou é possível que o paciente tenha uma bactéria, por exemplo, e não tenha febre? Boa. No intratransplante, então na hora da neutropenia e da mucosite, é muito comum febre. Tá. Muito comum. É o primeiro sinal, é uma coisa que a gente estuda muito e conhece muito bem, e sabe que febre é um sintoma muito comum e importante. Às vezes, né, os sintomas da infecção podem vir antes. Então, por exemplo, a gente tem muita colite em alguns esquemas de quimioterapia que são pesados para o intestino.
Às vezes a colite começa antes, o cara começa com dor, já começa com sintomas antes da febre. A gente começa antibiótico até antes da febre. Okay. Mas na neutropenia, é bem comum a febre ser o alarme para você começar a tratar. Na neutropenia. Passou da neutropenia, então você já tá na fase pós-enxertia, pós-pega da medula, agora você tá com os imunossupressores lá no halogênico. Tem muita coisa que é sem febre. Então você tem que por isso que eu perguntei, porque se não aparece febre, não necessariamente não se tem nada. Exatamente. Por isso que esse contato com o infecto, com o médico, enfim, é tão importante. E um exemplo muito bom. Então, por exemplo, você tem doença do enxerto. Aí você usa lá mais imunossupressores. 2 linhas, 3 linhas. Vários desses remédios baixam muito a temperatura, diminui a chance de ter febre. Então, às vezes, quanto mais imunossuprimido, menos os sintomas são habituais. Isso é importante porque é engraçado, né? As infecções já são complexas de diagnosticar num dia normal. Mas por que eu tô falando isso? Um exemplo. Então, um paciente saudável, quando tem com pneumonia, é febre, tosse, catarro, dor no peito, faz o raio-x, tem um negócio lá, ok. O paciente imunossuprimido, então pós-TMO, né? Ele pode estar sem febre, sem tosse, sem dor no peito e tá com uma pneumonia por um fungo, por exemplo. Olha. Então são coisas que você vai vendo. Porque o que acontece? Para fazer aquela pneumonia bonita, você precisa de neutrófilo. Mas o cara não tem. Para fazer a inflamação toda em volta lá, precisa de linfócito T. O cara tem menos. Às vezes os sintomas são bobos. Às vezes a gente tá vendo um paciente no intraTMO, por exemplo, que por causa do neutrófilo, que é a imunidade inata, que é super importante, parece uma mancha na pele. Já é alguma coisa. Cara, já é um sinal. Aí você fala assim, doutor, mas eu falei pra você que eu tô com uma mancha na pele, agora eu tô com 3 antibióticos e um antifúngico. Você fala, isso, é assim mesmo. Aí depois não era nada, beleza. Mas melhor assim. Mas era uma infecção fúngica. Aparece assim. E vocês falaram de febre, né? E febre de quantos graus a gente tá falando aqui? O paciente febre, já tem que procurar um médico. A gente chama de febre 37,8 pra cima, tá? Mas, né? Eu acho engraçado, isso é uma coisa legal, porque tem um estudo, foi até recente, no Congresso Americano do ano passado, teve um colega que mostrou um estudo bem legal, que ele mostrou as variações de temperatura dos pacientes com febre no hospital. E é assim, tem gente que, por exemplo, agora não tá com febre, mas à noite a temperatura sobe. Ele tá em casa, ele não percebeu, ou tá dormindo. E tem gente que não chega a fazer 37,8, mas estava com 36, agora está com 37,7 o tempo todo. Quer dizer, mudou a temperatura. É difícil criar um corte, entendeu? Por uma coisa que é tão... A medida é tão subjetiva. Mas é 37,8 a gente chama de febre, tá? É claro que se você nunca teve nada, você teve 37,6, 37,7 e você sentiu tremor e calafrio, eu vou valorizar. A gente nunca precisa medir a febre, porque a febre pode ser relato, então eu vou dar um exemplo. Isso é uma coisa legal pra falar pra todo mundo. Neutropenia febril é tão grave, tão perigoso, que a gente tá falando aqui. Então você fez quimioterapia e tá em casa. Tem muita gente que faz quimioterapia em casa. Você saiu do transplante e tá em casa. Fez febre. Por que a gente fala, vai pro hospital, liga pro seu médico, faça alguma coisa agora, não fique enrolando. Teve calafrio. Não precisa ter febre medida. Às vezes foi calafrio, passou mal. Avisa. Por que acontece às vezes? Você chega no pronto-socorro, você não tá com febre mais. Passou. Você fez febre em casa, 38. Você não mediu, mas você calafrio, passou mal, tremeu. Chega no hospital, não tá mais com febre. Cara, isso é uma neutropenia febril ainda. Isso é uma emergência ainda. Faça alguma coisa. A outra coisa é assim, às vezes eu não sei se você tá com neutrófilo baixo ou não. Não sei, antibiótico. Depois eu vejo se tá ou não. Então a gente trabalha muito com senso de urgência. Porque às vezes é uma bobagem. Você teve febre em casa, você chega bem no hospital, você chega tranquilo. Tive febre, mas tô bem. Cara, não sei. Entendeu? A gente tem essa mania de ser agressivo. Então, eu tenho histórias de coisas ruins acontecerem porque não foi valorizada essa história de febre em casa. Então, você fez febre em casa, tá fazendo químio, antibiótico. Aí saiu o hemograma, não tá neutropênico, beleza. Mas e se tava? Acontece muito isso. Então tem que ser rápido. Assertivo, valorizar, rápido, importante, assim, tem que compra esse negócio. Doutora, a gente já está chegando ao final, acho que a gente passou sobre todos os pontos, mas eu fiquei curiosa com uma questão do citomegalovírus. Então, é comum, né, durante a infância, provavelmente a gente pegou, não necessariamente isso vai reativar, mas num transplante isso pode acontecer, o paciente tem imunossuprimido, enfim. Existe o interesse, existe a possibilidade de no futuro ter uma vacina para que a gente tome e não pegue esse vírus? Boa. Sim, existe uma discussão de como fazer isso, tá? Vacina para herpes vírus não é muito fácil, mas existe algumas coisas. Para a gente não pegar, seria uma coisa muito boa,
mas eu acho que não vi muitos trabalhos nessa direção. Por que acontece? Você tem toda a razão. O ideal seria vacinar antes de pegar. Sim. Porque depois você já tem o vírus com você. E o que a gente faz, então, por exemplo, o exemplo da vacina de zoster é assim, você tem varicela dentro de você. E vai ter a vida inteira. Aí você vai reativar quando você for mais velho ou ficar imunossuprimido. O que eu faço? Eu dou uma vacina para dar uma reforçada na tua defesa. Mas ideal seria o que você falou. Se eu tivesse uma vacina de citomegalo e eu nem pegasse... Sim, nem correria risco. Todo mundo no Brasil virasse doador negativo, receptor negativo, acabava com o citomegalo. Fato. Né? Então eu desconheço que tem algum estudo bom nessa direção, mas seria com certeza o mundo ideal. É que os herpes vírus, eles são um pouquinho diferentes. Então assim, por exemplo, pneumonia, vírus respiratório, os anticorpos resolvem muito do problema. Os vírus, vários vírus dessa família que guarda e fica dentro de você e tal... assim como não tem vacina para HIV, por exemplo, né? Ou outras questões, a gente tem uma dificuldade, porque a gente tem que criar uma imunidade diferente, não é anticorpos. É as células T que tem que ir lá e matar o vírus também. Então é um pouco mais complicado de criar. Não é que seja impossível, né? Mas sim, se pudesse, seria muito melhor. Então o que a gente faz de diferente hoje, você fala assim, qual que é um bom standard dependendo, tem medicações profiláticas para ele não reativar. E que hoje estão cada vez menos tóxicas. Então hoje temos opções muito boas. Tem algumas interações, tem alguns cuidados, não é simples, não é barato, né? Mas eu acho que se, com o tempo, além de ficar mais barato, a gente conseguisse algumas vacinas assim para dar antes do TMO, seria muito bom. Existe alguns estudos também para medir sua imunidade contra o CMV, como que ela tá, por exemplo. Então tem alguns estudos tentando fazer isso. Eu pego o teu linfócito e eu olho o quanto que ele consegue combater o citomegalo ou não. E se ele consegue combater bem, eu não preciso me preocupar tanto que você não vai reativar. Seria essa a discussão. O momento de fazer e qual a eficácia disso, a gente tá em discussão. Mas é uma coisa que tá vindo também por aí, para medir a resposta. Mas Perfeito. Você tem razão. Quem dera tivesse uma vacina. Pessoal que estuda vacinas, cria uma vacina. Fica aí a ideia. Fica a dica. Mas de qualquer maneira, a boa notícia, como o doutor colocou aqui ao longo da nossa conversa, é que tem tratamento, tem como prevenir que ele reative. Então, tá tudo isso dá pra gente tratar muito bem. Tem muita, assim, avançou muito a tecnologia nesse sentido, diagnóstico e tratamento, e a gente conhece muito bem as situações. Então, o que eu diria é assim, tem febre no transplante, não se desespere, a gente tá acostumado, nós estamos trabalhando junto para isso. E uma coisa que eu gosto de falar, até para terminar, é assim, meu trabalho é deixar os hematologistas confortáveis em dar o melhor tratamento para os doentes deles. A gente fala muito isso porque o que acontece? A doença fúngica, as doenças graves de infecções, né? Geralmente elas estão associadas ao cara não recuperar da doença de base dele. Então, você tem uma leucemia, terminou o tratamento da leucemia, sua medula ficou capenga, precisa de um transplante. E aí parece um fungo, vai. Antigamente, no passado, eu falaria assim, não faça o transplante, vai dar errado. Hoje é o contrário. A tendência é mais a gente falar assim, não, está com infecção? Está, mas vamos fazer o transplante? Por quê? Porque se recuperar a defesa, aí que ele consegue ganhar da infecção. Então, muitas vezes eu vou falar assim, o importante é a doença de base do paciente estar controlada. Porque é isso que faz ele ficar mais imunossuprimido, é isso que faz ele não ter a defesa que ele precisa para matar a infecção. Então, meu trabalho é deixar o paciente o melhor possível, para ele receber o melhor tratamento hematológico ou oncológico e recuperar das antibióticos. Porque não adianta nada eu matar a infecção do cara e ele morrer da leucemia. Sim. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar para deixar o melhor caminho possível. Inclusive, às vezes, abrindo mão de algumas coisas que seriam utilizadas, mas neste contexto, o que é mais importante para o doente? Né? Então, o meu trabalho como infecto de transplante, de hemato, eu falo assim, cara, qual o melhor tratamento oncológico do doente? Este. Então, eu vou fazer tudo para esse cara receber esse tratamento da melhor forma que ele precisa receber. Sim. E eu vou minimizar todas as complicações que ele tem. E começa antes dele receber o tratamento e termina bem depois que ele já recebeu o tratamento, esse acompanhamento, esse cuidado do infecto, é mais ou menos isso. O que a gente fala que a hematologia é um casamento, né? Com certeza. E você não é hemato, mas o infecto vai junto também no casamento, né? Doutor, muito obrigada, viu, pela nossa conversa. Acho que a gente aprendeu muito hoje aqui com você. Imagina, foi um prazer. Eu que adorei o convite. Obrigado. Só de falar de coisa que eu gosto é fácil. Também quero muito te agradecer, doutor. Esclarecemos aqui muitos temas que são muito perguntados, inclusive aqui, né, pra gente, na Abralis, sobre vacinas, sobre vírus, bactérias, citomegalovírus. Então, obrigada, doutor João, mais uma vez. Obrigada também a todo mundo que tá ouvindo ou assistindo a gente.
E ficamos por aqui, então. Beleza, obrigado, Catarina, Tatiana, foi um prazer enorme, obrigado pessoal da Brale e todos que nos ouviram aí, foi um enorme prazer, valeu produção também, obrigado. Obrigada, pessoal, e não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo, né, avaliar o nosso podcast nas plataformas de áudio, isso é muito importante pra gente. E ativa aí o sininho para receber, né, todos os vídeos que a gente fizer. Se inscreva no canal também da Brale no YouTube. Isso aí, obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal.